Você já parou para pensar de como a voz é produzida? Quais são os órgãos que produzem a voz? Como é efetuado o som pelas pregas vocais? Pela garganta? Pelos pulmões? Claro que para que entendamos sobre produção da voz, devemos entender também um pouco sobre aparelho respiratório e sobre o aparelho fonador. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pela entrada, filtração, aquecimento, umidificação e saída do ar do nosso organismo. Faz as trocas gasosas do organismo com o meio ambiente, oxigenando o sangue e possibilitando que ele possa suprir a demanda de oxigênio do indivíduo para que seja realizada a respiração celular. O processo de troca gasosa no pulmão, oxigênio por dióxido de carbono, é conhecido por hematose pulmonar. Nós vamos entender agora passo a passo de como a voz é produzida. O ar é inspirado, o oxigênio passa pelas suas articulações, passa pela sua laringe. A sua laringe abriga as suas pregas vocais, isso também é conhecido como cordas vocais. As suas cordas vocais, elas se abaixam recebendo esse ar que foi inspirado. Inspiração significa trazer o ar para dentro. Expiração significa enviar o ar para fora. O ar que foi inspirado, após de ter passado pelas articulações, pela laringe, pelas pregas vocais que foram abaixadas para receber o oxigênio, ele passa pela traqueia. Traqueia é o canudo de ossos e também é o mesmo caminho para os alimentos. Passando pela traqueia, ele chega então nos seus pulmões. Em condições normais de respiração, o ar passa pelas fossas nasais, onde é filtrado pelos pelos e muco e aquecido pelos capilares sanguíneos do epitélio respiratório, tecido altamente vascularizado. Passa então pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pequenos brônquios, depois alvéolos, onde ocorre a hematose. Aquele ar que foi inspirado para dentro dos seus pulmões. Quando ele é liberado, ele faz o mesmo caminho, ele passa pela sua traqueia. Só que quando ele passa pela sua traqueia, ele encontra então a sua laringe. A laringe, ela tem uma formação de dois triângulos paralelos que abrigam as pregas vocais, também conhecido como cordas vocais. Quando o ar é expirado, ele passa pelas laterais da sua laringe, ou sendo, fazendo com que haja uma vibração nessa caixa de ressonância, porque a laringe também é uma caixa de ressonância. A gente vai estar estudando um pouco mais sobre caixas de ressonância, como a caixa de ressonância da sua caixa torácica, da sua laringe, e a caixa de ressonância do seu crânio, e outras caixas de ressonância que temos no nosso corpo. Quando o ar chega nessa caixa de ressonância, que é a laringe, ela começa a fazer um fenômeno chamado círculo vibratório. Uma vibração é efetuada na sua laringe no momento do fonema, no momento da fala. E esse ar é liberado para as laterais, fazendo com que suas pregas vocais se movimentem. Nessa movimentação, juntamente com essa vibração e com o ar que foi liberado, porque o ar que é liberado pelos seus pulmões é considerado combustível da voz. A sua laringe é considerado o berço da voz. O ar que é liberado pelos seus pulmões, o combustível da voz. E as pregas vocais são os instrumentos principais da produção da voz. Quando as pregas vocais encontram-se uma com as outras, juntamente com a vibração da sua laringe, que é o berço da voz,
com o ar, que é o oxigênio da voz, então é gerado o círculo vibratório e a voz é produzida. Os órgãos do sistema respiratório são os pulmões, fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios e diafragma. As pregas vocais são dois pedaços de carne cobertos por uma mucosa protetora, também por músculos que propiciam a flexibilidade desses dois órgãos. É interessante a gente entender que então aí é produzida a voz.